Esse é o Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você colocar em prática no seu dia a dia, melhorando a visão dos seus pacientes. Aqui a gente traz casos de vida real, casos que você realmente vai conseguir tirar informação e levar para a sua prática de todo dia. Eu sou Emerson Badaró. O caso de hoje vai ser apresentado pela Marcela e a gente tem como discutidores aqui também o Ricardo e o Rosman. Marcela, o palco é todo seu. Fique à vontade para apresentar o seu caso para a gente. Obrigado por estar aqui, tá? Primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui do lado de vocês, compartilhar um caso atendido lá na Clínica de Olhos Leitão Guerra. Então, uma paciente de 64 anos, assintomática, sem queixas visuais, acuidade visual 20/25 em ambos os olhos. A paciente também não tinha nenhum antecedente médico ou oftalmológico digno de nota. E na avaliação, né, sistêmica de rotina mesmo, foi realizado exames complementares, e esse foi o CT da paciente, do olho direito e esquerdo. Então, gostaria de evidenciar esse CT, que foi de agosto de 2021, que a paciente apresentava essa hiperrefletividade heterogênea em região foveal e também uma discreta alteração de retina externa, mais à direita. Então, a paciente retornou apenas em fevereiro desse ano. Nós repetimos os exames para fazer o acompanhamento. Então, mantendo essa refletividade de heterogênea na fóvea e um discreto aumento dessa alteração da retina externa, a imagem nasal no exame. Aqui está a autofluorescência da paciente dos dois olhos. Eu queria destacar que ela tem esse aspecto de hiper mesclado com hipoautofluorescência nasal nos dois olhos, de aspecto mais ou menos simétrico. E então a paciente retornou agora, recentemente em novembro, para acompanhamento, e nós podemos notar um certo aumento desse material hiperrefletivo, né, de refletividade heterogênea na fóvea, um aumento ainda mais dessa alteração de retina externa, e nota-se também, aparentemente, essa separação, né, da retina externa, que seria um fluido subretiniano, e que tem uma continuidade, né, dessa alteração mais à direita com a hiperrefletividade mais foveal. E aqui está a evolução, né, dessa paciente de agosto do ano passado, aqui mais à esquerda, no meio em fevereiro, e aqui à direita o mais recente, agora em novembro, mostrando a evolução dessas alterações, o aumento dessa alteração de retina externa e o surgimento desse fluido, né, ali em pequena quantidade, adjacente à lesão, e parece que se interconectam. E aí, Rosma? Voltando ali Volta ali, Marcela, por favor. Desculpa te interromper. Não. Então, Rosma, olhando esse corte vertical aí que está inferior nesses três momentos, né, essas três situações temporais diferentes. E aí eu já adianto, né? Eu vi que Marcela colocou a imagem da autofluorescência um pouco maior, mas eu já adianto que essa alteração central ela é hiperautofluorescente. Hiperautofluorescente. Na verdade, assim, nem precisaria da hiperautofluorescência da autofluorescência, né? Você tem uma elevação, vamos dizer, um acúmulo de fluido na região foveal, com alguns grumos de fibrina, que é comum nessa situação. Ela é uma paciente com qual idade que você falou? 64. 64. Então, uma pessoa relativamente idosa.
E se vê que no decorrer do acompanhamento longitudinal não teve uma piora do... Apesar desse acúmulo flutuar, né? Ela tem um leve aumento, parece mesmo um acúmulo viteliforme. Eu acho que a situação é mais interessante até com essa lesão superior, né? Aquele corte Inferior. vertical, então, inferior. Inferior. Essa lesão inferior, eu acho que essa sim é clara a progressão, né? E talvez ela nem perceba, porque a região foveal ali está poupada pela lesão. Mas para mim é uma doença viteliforme que está desenvolvendo uma membrana neovascular inferior. E aí, Badaró? A gente não mostrou a retinografia também, né? A foto colorida você tem aí, Marcelinha? A foto colorida ela está comprometida pela catarata, tanto a foto colorida quanto a autofluorescência. Não é uma catarata de atrapalhar a visão, mas é aquela catarata nuclear que, quando você vai fazer qualquer exame de imagem, acaba saindo um pouco pior. Você tem alguma foto colorida? Não, não botei colorida, botei só a autofluo e a evolução da autofluo. E como que era o fundo de olho? O fundo de olho, ele enfim, não tem nada de anormal. Não tem nada para chamar atenção. Tem O fundo drusa, de não? olho... Não tem. Não tem drusa. É unilateral, né, como a Marcela mostrou, então, como vocês falaram, é uma lesão viteliforme que eu penso ser adquirida. E, enfim, pegando a região foveal, o aspecto tomográfico característico, e essa alteração que Marcela chamou de alteração de retina externa, mas que, na verdade, é uma elevação do EPR, né? Você percebe desde da imagem inicial, mas, na verdade, nessa segunda imagem, né, de fevereiro desse ano, você vê bem a separação dela da membrana de Bruch, e depois, passando para esse último exame, né, que é o de agora de novembro, que além de ter esse DLS ou Sire, para ser Sire tinha que ter 1000 micron, eu acho que não. Você começa a perceber essa hiperrefletividade nas camadas externas da retina ali em volta. Eu acho que essa lesão, né, Rosman, como você chamou a atenção, é o que mais realça o caso, né? Então, ela veio para mim exatamente por isso, porque essa lesão mudou. Mas vendo essa lesão, eu te falo, eu fiz um ACTA cheio de artefato. A imagem do C-scan ficou feia, né? Mas eu consigo te falar que naquela região ali tem fluxo, tem sinal de decorrelação abaixo da PR. Não vi nenhum, em nenhum dos cortes parece passar o EPR, enfim, tem sinal de decorrelação naquela região ali. O que é que você faria com esse caso? O que é que vocês fariam, né? Assim, apesar de não ter drusa, né, tem várias situações que podem fazer. Pode ser uma viteliforme adquirido adulto, né? E pode ser secundária a várias situações, né? Então, distrofia padrão, que é uma situação comum que fica meio subjacente, né? De passa batido. Pode dar acúmulo viteliforme, serosa crônica pode dar acúmulo viteliforme. E todas essas também podem acabar dando neovascularização. Então, assim, também não fico muito surpreso disso acontecer, né? Pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer. Em relação à conduta, é uma questão difícil, né, cara? Eu acho que tendo outro olho normal, eu esperaria um pouco mais, eu talvez não injetaria. Você injetar no olho 20/20, numa lesão extrafoveal, é meio questionável. E oscila também com o seu momento, né? Eu tive paciente que teve hemorragia subretiniana grave, não tinha viteliforme, mas tinha uma membrana extrafoveal. E aí eu também tava cozinhando molho em banho-maria e, sei lá, aí você pega depois os próximos que você pega com lesão extrafoveal, você quer tratar porque você teve aquela hemorragia. Então dá essa oscilada em termos de conduta, mas assim, friamente eu esperaria um pouco mais. Ei, Badaró. Eu acho que eu também esperaria, tá? Eu acho que
pouca alteração ali, apesar da gente clinicamente, na tomografia, você realmente vê que teve diferença, eu acho que a princípio eu esperaria um pouco mais para começar a tratar isso daí, para ver realmente a necessidade do tratamento, né? Eu fico tão feliz quando vocês falam para fazer o que eu fiz. Mas então, cara, o que eu posso resumir desse caso que Marcela trouxe para vocês é uma paciente que tinha um DLS, uma sugestão de uma neovascularização quiescente, e que ela apresentou nessa região sinais de atividade de membrana, né? Pontos hiperrefletivos na retina externa, adjacente à lesão, e uma área que parece ser fluido adjacente ou acabando interligando com aquela lesão viteliforme. Nesses OCTs, Rosman, tem uma característica que você não citou, tá? Não sei se é porque você não gosta ou se é porque você não viu. Eu acho que é porque você não gosta. Mas se você olhar, você não vê o final da coroide em nenhum desses OCTs. Eu estou falando de um basecamp com 50 de overlap. São 50 basecamps. Isso aí era para você ver a junção da coroide com a esclera. E a gente não consegue chegar no final. Então, é uma coroide muito espessa. Mas não é pouco, não. É muito espessa para uma senhora de idade. Ela não tem, né, o que se chama de Pack Vessels, não sei se você gosta, né? Ela não tem nenhuma área de compressão focal que leve a uma neovascularização ou aquele DLS, nada disso nos scans que a gente analisou. Mas ela tem sim uma coroide bem grossa, bem congesta, para o que a gente esperaria de uma pessoa de 50 anos, de 64 anos. Isso te direcionaria para algum desses lados do que você pensou? Não, então, essa questão da coroide, como você mesmo falou, eu não acredito em Pacivessa, né? Já tive várias discussões com o Rodrigo Meirelles, o Pira, sobre isso. Você imaginar que a corocapilar é um entremeado de vaso e um outro vaso que é maior, ele vai encostar ali na corocapilar, e isso poderia gerar uma isquemia local num tecido que é mais uma esponja do que uma circulação, como é que eu vou dizer, uma circulação direcional, como é a retina. Para mim é muita elucubração, eu não acredito nisso. Acho que é só um vaso grande que está lá e acaba empurrando a discussão do lado, porque ele é grande, mas não muda nada. Mas realmente a coroide não tinha me atentado, eu estou vendo do celular, não é desculpa, mas é pequeno, mas também não seria comum para essa idade. E se você quisesse se você é muito fã da PAC coroide, tem casos relativamente parecidos na descrição do próprio Bailey Freud, né? Na descrição de PAC coroide neovascular. Então, você tem uma alteração pigmentar com neovaso tipo 1 que surge lá em um canto. Então, assim, se você mandar para o Bailey Freud, ele talvez fale que é uma... Mas ainda assim vai ficar no campo da elucubração, né? Se a gente imaginar que é uma serose crônica que não vascularizou, que eu não acredito que seja, eu acho que a autofluorescência dela estaria muito inocente para um caso desse, né? Que tenderia a ter uma autofluorescência mais desgastada, com mais lesão. Então, eu ainda fico com uma distrofia padrão, uma degeneração macular ali que está começando com esse acúmulo viteliforme. Eu ainda que a coroide esteja desse tamanho, ficaria desse jeito. Uma outra situação que você falando me surgiu agora, que pode dar coroide espessa em acúmulo de líquido subretino, mas que eu não acho que seja, é uma efusão uveal, né? Uma efusão uveal frustra, ele pode ter um líquido muito pequenininho, que até simula serose, entra no diagnóstico perineal de serose, que seria um líquido muito pequenininho com a coroide espessa. Mas também não acho que seja. Em relação à efusão, a gente teria num corte desse de 9 milímetros, a gente teria pelo menos algum grau de tortuosidade ou de dobras no EPR. Eu concordo. Que aí apareceria também, mas dentro do espectro de diagnóstico diferencial, enfim, é exatamente isso. O que é que eu penso desse caso? Tá? Quando eu olhei esse caso até aí,
Eu falei, cara, é uma membrana quiescente que começou a vazar e pensei nas possibilidades que poderiam acontecer. E aí eu fui para o outro olho. E quando a gente vai para o outro olho não tem nada. Tem a coroide mais espessa também, mas não tem nada. Não tem degeneração filiforme, não tem, enfim. E aí Marcela cavou lá esse caso, cavucou ela dando risada. Ela cavucou o caso e chegou, Ricardo, você viu esse exame de 2020? E aí, Marcelinha, cadê o exame de 2020? Tem aí, tem vários, inclusive. Abre aí para a gente ver, vai passando. Então, aqui, só dando continuidade ao Tufluor, evidenciando ali na região foveal do olho esquerdo o surgimento, né, de uma hipoautofluorescência que não havia previamente, como o Ricardo tinha falado, aí uma comparação de um olho para o outro para evidenciar essa mudança. E essa paciente, que previamente vinha sendo acompanhada 2025, agora em novembro, com a evolução, né, dessas lesões, ela piorou a acuidade visual 20/40 e 20/50 no olho esquerdo. E aí a gente conversou um pouco da suspeita diagnóstica e da conduta, e ela trouxe alguns outros exames de avaliação prévia. Desde 2020, ela trouxe sua CT de 2020, que já evidenciava esse fluido subretiniano foveal no olho esquerdo, e o olho, nesse corte até, tá um pouco descentralizado, mas não tá na fóvea, né? Mas a gente vê uma alteraçãozinha também ali, que não tinha sido pego em outros cortes. E aí, nessa época, em 2020, aqui foi de julho, e aí a paciente foi também acompanhada. Foi feito um acompanhamento, ela voltou novamente um mês depois, em agosto de 2020. Nesse corte, já tem menos fluido subretiniano em comparação ao outro, e novamente em outubro. Ela veio novamente em outubro. Esse corte também não tem fluido, e nesse já evidencia um pouco mais aquelas alterações que a gente viu agora esse ano. Ô, Marcelinha, faltou uma imagem aí. Não sei se você chegou a ver. Volte aí, por favor. Você tem esse exame da direita aqui, de outubro, esse aqui de outubro. Existe um outro OCT desse um pouquinho antes, esse que tem o corte em cruz. Põe ele elevado, põe ele aumentado, isso. Essa imagem, pessoal, Marcela acabou não colocando aqui, porque essa paciente ela trouxe várias imagens e acabou não entrando. Mas essa paciente ela tem uma solução de continuidade da lesão, onde tem essa possível neovascularização quiescente, com a fóvea, ela tem um descolamento seroso em toda essa área, de um exame antigo, de 2020, tá? Então, nesse caso, aí já é depois, eu acredito que já seja depois dessa avaliação, desse exame, e que ela não foi tratada. Então, ela já teve um caso semelhante ao que aconteceu, o que está acontecendo com ela agora, né? De ter uma imagem sugerindo essa continuidade da lesão, e ela agora está tendo de novo esse aspecto. Volte aí, Marcela, por favor, na imagem, em um OCT, volte aí mais uma. Isso, aí. No OCT grandão, bote um aumentado. Olha a coroide, Rosma. Não, a coroide certamente é espessa, mas eu ainda acho que o tipo de comportamento, não vou dizer que é impossível, e acho que seria esse caso que geram dúvida,
são interessantes a gente fazer uma angiografia, né? Se tivesse um vazamento de serosa, você, naquele momento lá, né, do líquido subretinano maior, lá em 2020, sei lá. Aí você fica mais confortável com o diagnóstico de serose, porque não é nem um descolamento padrão de serose, nem um descolamento padrão de viteliforme. A evolução não é uma evolução padrão de serose, a evolução é mais de viteliforme. Então, a minha aposta seria que não teria vazamento nesse momento aí, tá? Apesar desse acúmulo subretiniano. Mas eu acho que angiografia para serose é quase nunca, mas esse estaria dentro do grupo dos quase nunca, o que valeria a pena fazer. Mas eu ainda não bato o martelo que é serose, não, viu? Não sei se vocês batem o martelo dessa forma. Eu entendo que tem a coroide espessa, mas tá muito atípico a evolução para ser serose. E aí, Badaró? Tá sem áudio. Não, leque aberto. Legal a colocação que vocês fizeram da coroide espessa, realmente chama bastante atenção mesmo. Agora, tem alguma coisa acontecendo ali à direita, né? Eu tô curioso para saber o que vai acontecer ali à direita naquela região, porque parece que tá vindo dali alguma coisa. Então, Rosman, eu concordo com você, cara. Olha que coisa Você boa, tem graças a Deus. Onde é? Tem a sequência aí? Onde é que está o final aí? Não, na verdade, esses são os exames anteriores que a paciente trouxe depois, porque os exames atuais são aqueles que eu mostrei primeiro. O último exame é esse aqui da direita. É esse aqui, Tá. o último exame. O último Que aceitei é dele é essa. Isso. Cara, assim, Aceitei. eu vou te falar. Quando eu olhei esse caso, eu fui muito mais para um pensamento de DMRI ou espectros de DMRI, né, como se gosta de falar hoje, do que qualquer outra coisa. Aí me apareceu essa lesão viteliforme, que é unilateral, assimétrica, enfim, unilateral, não tem nada no outro olho, então a parte de distrofias eu já puxei para um lado, mas quando você olha a parte nasal da fluorescência, vem aquela dúvida, né? Fala, peraí, pô, tá tão simétrico essa parte nasal, será que não tem enfim, algum gene envolvido que pode estar causando essa lesão? Enfim, não sei. Esse é um caso de tipo, não sei o diagnóstico. Para mim, é uma neovascularização quiescente que talvez tenha um fluxo de atividade, um ciclo de atividade ou não. Vou acompanhar. Nos exames antigos que ela trouxe, nenhum deles tinha pontos hiperrefletivos dentro da retina, então ela vai voltar aí semanalmente. Uma pessoa próxima, então ela pode fazer isso, ela vai voltar semanalmente, eu vou acompanhando para entender como aquela lesão vai variar para considerar um tratamento ou não, se for, enfim, se eu considerar que aquela lesão começou a vazar. Mas tem uma informação aí que Marcela não trouxe de propósito que eu pedi. Então, deixa eu que falar ela antes tem... de você. Deixa eu te falar mais uma coisa antes de você trazer essa informação. Uma outra situação que normalmente que pode dar lesões viteliformes ou pseudo-viteliformes, vamos chamar, ou lesões parecidas com essa, primeiro é uma síndrome paraneoplásica, que normalmente seria bilateral, tá? Então, se ela tivesse algum histórico de tumor. E uma outra situação é algumas medicações, esses inibidores monoclonais, essas medicações novas, elas também podem dar um aspecto semelhante, mas também esperaria que fosse bilateral. Mas é isso, às vezes não é bilateral, né? Por mais que a gente espere. Pode E falar. a informação que foi suprimida de propósito é que ela tem
pais e avós, pai e avós, eu acho, com degeneração macular, forma exudativa, comprometimento de visão. Então, ela já chegou, ela é esposa de um médico, ela já chegou com a história falando, olha, na minha família tem DMRI, eu tenho DMRI. Peraí, calma. Então, ela já vem com esse histórico, né? É claro que a gente sabe que antigamente DMRI era um monte de coisa jogada num saco. Numa das OCTs você já teve a apresentação da quantidade de diagnósticos diferenciais que a gente tem em relação a DMRI. E quando a gente recebe essa informação assim no consultório, a gente sempre abre, ok, tudo bem, pode ser, mas vai pensar mesmo direito. Mas vindo de uma pessoa com uma informação e com um grau de conhecimento tão grande, isso é uma coisa que pesa um pouco mais. Próximos passos para ela que a gente está pensando, painel genético, né? Conversar com ela, ver se ela está disposta a fazer esse painel. Eu vou repetir a CTA dela, o primeiro fui eu que fiz, ficou uma porcaria, porque a catarata atrapalha muito, porque mexe, porque, enfim. E conversar com ela sobre a possibilidade do painel e considerar um tratamento dessa neovascularização, se tiver sinal mais claro de uma atividade, não o que aconteceu agora, que se a gente tivesse aqui o outro CT antigo que ela mostrou, a gente ia ver que está bem parecido, né? E aí? Acho que está concorda? justo. Acho que está justo, é assim, se ela tem disponibilidade de fazer o teste genético, eu acho que a gente vai cada vez fazer mais. Obviamente, ela tem que entender que isso não vai mudar nada. Quando eu explico isso, a maioria das pessoas desistem, também é compreensível, mas eu também seguiria de muito pertinho sem tratar, do jeito que você fez aí. Badaró, você sabe que eu trouxe para vocês para abonar o que eu estou fazendo, ou então para eu ligar para ela amanhã, né? Eu ligo para ela amanhã e falo, Tá. o Rosman e o Badaró falaram que tá errado. Não, imagina, a gente só aqui só abona. Com certeza, tem casos que não são triviais mesmo, né? E aí bate naquela mesma tecla de sempre. Tem que ir acompanhando, e se tiver dúvida, acompanha de perto e esteja preparado para mudar a conduta sempre que algum fator novo aparecer. Rever o diagnóstico, enfim. Fica essa de mensagem também, né? A gente tem que reavaliar nossa própria raciocínio que a gente faz de um caso clínico. Vale a pena refazer ele se alguma informação mudar. Marcela, você principalmente que está em curva de aprendizado, né? Aliás, eu também me considero em curva de aprendizado. Acho que a gente nunca sai dela. Talvez numa situação mais íngreme. Você percebeu que, mostrando o OCT, antes de falar de autofluorescência, Rosman já bateu o olho e sabia o que era uma degeneração ou uma alteração viteliforme, né? Uma lesão viteliforme. O que é que eu acho mais importante disso aqui? De toda essa discussão que a gente falou, é saber olhar o OCT e identificar esses tipos de lesão. Quantas vezes eu já recebi paciente sendo tratado com lesão viteliforme porque se acreditava que era uma neovascularização com fluido. Então, olhar o OCT, aprender esses biomarcadores, saber o que é o que e então direcionar o tratamento desse paciente. Eu acho que essa mensagem é a principal desse caso. E é um caso de exceção, é um caso de dúvida para a gente não tem a resposta, mas como o Badaró e como o Rosman falaram, é um caso em que acompanha de perto, avalia o que vai acontecer e, enfim, está pronto para agir, né? Badaró? Exatamente. Pronto para mudar de conduta se os fatores mudarem ou se a evolução não for a que a gente está prevendo. Mas é isso. Mais alguma informação, Ricardo? Marcela? Uma outra coisa? Não. Nada por aqui. Beleza. Então tá. Obrigado, gente. Até o próximo Ground do Orbit. Esperamos que traga insights para você levar para sua vida real, para coisas que você possa realmente levar
para o seu dia a dia. Tem hora que a gente tem certeza do diagnóstico, vai discutir conduta, tem hora que a gente morre de dúvida das coisas e a gente está aqui para exatamente um aprender com o outro e discutindo sempre. Obrigado, então, para todo mundo. Até o próximo Grand Round do Orbit. Valeu, pessoal. Boa noite.